Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma vez compartilhar uma palavra devocional para que você possa meditar e buscar, em nome de Jesus, aplicá-la à sua vida com a ajuda do Espírito Santo. O texto que nós vamos compartilhar, ele está lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 até o 25. O texto vai ser um pouco longo, mas eu acho importante que você, na realidade, medite no texto, no capítulo inteiro, a fim de que você compreenda todo o contexto e a palavra de Deus venha de forma mais integral para o seu coração. Amém? Outra coisa que eu quero frisar é que a versão que eu vou ler para vocês hoje pode parecer bem diferente daquela que você tem em casa, mas é a versão da A Mensagem, ok? Então vamos lá. O texto diz assim: posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, eu preciso de algo mais. Pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo. De um modo ou de outro, minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Queridos, o apóstolo Paulo, nesse texto, de uma maneira incrível, ele está trazendo uma verdade que se estabelece ou que é experienciada por cada cristão, que é a luta entre a carne e o espírito. Que o próprio Jesus já nos disse, já nos havia advertido que isso é fato, que a carne milita contra o espírito, que a carne está sempre desejosa de que os seus desejos se tornem realidade e o espírito a está combatendo diariamente. Então Paulo ele está trazendo a luta de nós humanos no desejo de servir ao Senhor, de andar em sua presença, de viver a sua palavra, ao mesmo tempo em que a nossa carne, com as suas inclinações, com os seus desejos, está caminhando, está combatendo esses princípios de Deus para que a sua vontade seja feita. E essa é a luta de todo cristão, em detrimento de quanto tempo você tem de fé, independentemente de qual seja a igreja que você frequenta, qual cargo que você tenha na igreja, nós estamos passíveis dessa mesma luta. A carne, ela está sempre desejosa de reinar, ela está sempre desejosa de imperar, a fim de que os seus desejos, as suas concupiscências, as suas inclinações se tornem realidade, à medida que o Espírito
também está desejoso de assumir o controle para que nós possamos, com o coração cheio de Deus, servir em alegria. Você consegue entender essa luta e você consegue percebê-la no seu cotidiano? Se você não vive essa luta, definitivamente tem algo muito errado com você. Talvez você nem tenha nascido de novo. Porque nós, que nascemos de novo, estamos brigando a cada dia com essa carne, crucificando-a diariamente, mortificando-a, a fim de que o Espírito possa reinar, o Espírito possa estar no controle das nossas ações. E eu quero destacar, eu gostei muito desse texto, dessa versão, porque ela traz algumas expressões que eu quero destacar para você. A primeira expressão é que ele diz: o que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra. E isso é interessante porque é o que acontece na vida de muitos cristãos. Geralmente, nós, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa consciência, como Paulo diz, nós servimos a lei de Deus, nós sabemos o que é a verdade, nós entendemos o que Deus quer de nós, mas em contrapartida, nós acabamos fazendo exatamente o oposto em muitas áreas da nossa vida. E aí nos sentimos decepcionados, muita gente se sente culpada, se sente arrasada pela culpa, do tipo: mas como assim? Será que o Espírito Santo habita na minha vida? Eu decido uma coisa, eu saio do culto dizendo eu vou fazer a vontade de Deus, isso mesmo que tem que acontecer na minha vida, eu tenho que viver os princípios do Senhor, mas no momento seguinte você já está fazendo outra coisa. Essa é a luta a respeito da qual o apóstolo Paulo está discorrendo nesse texto que nós lemos. O segundo ponto que eu quero destacar é que ele diz: o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções. E você já parou para pensar que muitas vezes o nosso coração tem intenções incríveis, mas no momento de colocar isso na prática, nós percebemos que há uma sabotagem do pecado, do poder do pecado, da lei do pecado. E aí o apóstolo Paulo, nessa versão, ele diz, afinal, eu passei longo tempo na prisão do pecado. Ou seja, há uma lei que habita em meu corpo, há uma lei que habita na minha carne e que durante muito tempo eu fiquei à mercê dessa lei, que era a lei do pecado que habitava em meus membros. Só que agora há uma lei diferente que também habita na minha consciência e no meu espírito, que é a lei de Cristo, que é a lei da palavra, que são os princípios de Deus, e essas leis estão em conflito. E o poder do pecado em mim, ele busca a cada dia sabotar as melhores intenções que são concebidas pela lei da graça, a lei do Senhor escrita no nosso coração. Mas, amados, ele diz ainda mais: minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Eu acho isso interessante porque quantas vezes eu já ouvi de algumas pessoas em aconselhamento, quando elas dizem: mas eu decido uma coisa, mas parece que aquilo não sai do papel, aquilo não consegue chegar às vias de fato. Eu decido algo, mas no momento seguinte, essa decisão eu não consigo tornar em ação. Eu não consigo colocar em prática. Eu decidi não mentir mais, mas de repente surgiu a situação e eu acabei mentindo. Eu decidi não falar mal do irmão de novo, eu decidi não fofocar mais, mas de repente a língua começa a coçar e eu fofoco. Enfim, diversas coisas nas quais muitos cristãos estão escorregando constantemente. Esse é o dilema, essa é a luta. As minhas decisões, elas não resultam em ações. E aí ele pergunta, ou melhor, ele chega a uma conclusão: já tentei de tudo, mas nada resolve. Não há ninguém que possa me ajudar. E, queridos, esse é o clamor do cristão. Esse é o clamor de cada um de nós, ou pelo menos deveria ser. Não há ninguém que possa me ajudar. Não há ninguém que possa
é mortificar a lei do pecado nos meus membros, para que a lei de Deus, para que a lei do Senhor possa se estabelecer e tornar-se efetiva nas minhas ações. Não há ninguém, mas o próprio apóstolo Paulo, ele revela quem que é esse alguém. Ele diz: graças a Deus é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Aleluia. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós não estamos sozinhos enfrentando as tendências pecaminosas, as inclinações da carne. Você jamais vai vencer o pecado, jamais vai vencer a lei do pecado com seus próprios esforços, na força do seu braço, com a sua própria obstinação. Não vai. É certo que precisamos nos esforçar, é certo que precisamos lutar, porém, nós precisamos lutar em dependência do Senhor. Talvez seja exatamente isso que está faltando. Foi o Senhor Jesus que venceu o pecado. Foi o Senhor Jesus que tornou possível a vida, a nova vida para cada um de nós. E é por essa razão que precisamos depender dele, depender do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele vai começar a discorrer sobre a graça. Ele vai dizer que condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, precisamos estar em Cristo Jesus. E isso se chama dependência. Depender do Espírito Santo. Apresentar a Ele as nossas fraquezas, permitir que Ele nos controle e não mais estar dependentes dos nossos próprios esforços, estarmos dependentes da nossa própria capacidade para vencer o pecado, que essa capacidade nós já vimos que ela é completamente nula. Então precisamos colocar o nosso coração em dependência do Senhor. Esse é o seu desafio, o meu desafio e o desafio de cada cristão. Temos que ser dependentes. Todas as manhãs, colocar as nossas vidas diante do Senhor e clamar: Senhor, eu quero estar em dependência hoje. Tu conheces as minhas fraquezas, tu conheces as minhas debilidades, mas eu quero te apresentar cada uma delas para vencê-las com ajuda, com auxílio, com direcionamento, com o favor, com a graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, meu querido? Não desista. O Senhor Jesus, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não caiu no pecado. E é por essa razão que ele tem todo o poder, toda a experiência necessária para nos auxiliar, para nos direcionar e para nos dar a graça de que precisamos para vencer a lei do pecado que habita em nossos membros. Amém? Então, medite nessa palavra, dependa do Senhor e vença as suas fragilidades em nome e para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, um domingo abençoado para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.